Quer saber como ficar na frente da concorrência? Então tu precisa quebrar o teu negócio antes que eles te quebrem. Eu explico hoje aqui no Fotologia Vlog. Eu sou o Gustavo Vanassi e você está no Fotologia Vlog. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa contraintuitiva, ou seja, algo que é diferente do que você normalmente pensaria, mas que pode te ajudar bastante. Você já viu, já fiz a chamada aqui do vídeo falando sobre isso. Se você quer ficar na frente do seu concorrente, você precisa quebrar o seu negócio. Como assim, Gustavo? Pelo amor de Deus, se eu quebrar o meu negócio, eu vou sair do mercado, aí que meu concorrente vai ficar feliz. Calma, eu vou te explicar. A ideia de quebrar o teu negócio não é que você precisa exatamente acabar com o seu negócio agora. A ideia é que você, para se proteger da ação dos teus concorrentes e dos problemas que o teu mercado pode apresentar, você precisa sempre olhar para aquilo que você está fazendo hoje, olhar para o teu negócio e tentar imaginar o que poderia acontecer que poderia quebrar o teu negócio. Essa é a ideia. Você precisa imaginar o que o mercado pode fazer ou o que um concorrente poderia fazer que poderia ser tão prejudicial para o teu negócio que poderia quebrar ele. Calma que eu vou dar um exemplo. Você, ao pensar nas suas fraquezas, isso é importante, você olhar para sua empresa e ver no que você é fraco, entendeu? Você tem que olhar para suas fraquezas. Ao pensar nessas fraquezas e você analisar o que poderia ser feito para quebrar a sua empresa, você consegue ficar sabendo dessas coisas antes que elas aconteçam. Ou seja, você consegue se prevenir dessas coisas antes que elas quebrem a tua empresa de verdade. É um exercício bem interessante, ele é sugerido hoje dentro do meio das startups. Por quê? As startups, essas empresas novas de tecnologia, com crescimento acelerado, que escalam os negócios, enfim, elas vivem dentro de um ambiente onde tudo muda tão rápido, o mercado é tão inovador, que quando você monta uma startup, você sempre tem que pensar no que você é fraco e nas ameaças que o mercado te traz. Porque é tudo tão rápido que hoje você está muito bem e amanhã, de repente, acontece uma mudança e derruba um mercado inteiro. Só que se você consegue prever isso com antecedência, você consegue se movimentar antes de ser prejudicado. Deixa eu te dar um exemplo dentro da fotografia. Eu vou falar da minha própria empresa, do Estúdio 7. Minha, né? Do meu irmão Eduardo, dos meus pais, né? É a empresa da família Vanassi, que está aqui no Rio Grande do Sul. Essa empresa, ela passou por um momento bem interessante no início dos anos 2000. O que aconteceu no início dos anos 2000? O mercado fotográfico mudou totalmente com a introdução da fotografia digital. Até aquele momento, mais ou menos ali 2001, 2002, muita gente trabalhava com fotografia analógica, revelando filme, fotografando em filme, inclusive a nossa empresa. E dentro do mercado fotográfico, a gente conhecia muitas grandes empresas que trabalhavam basicamente revelando filmes. Uma coisa que dava muito dinheiro era você revelar o filme amador. A pessoa, enfim, uma pessoa normal, uma mamãe de família, ia lá na nossa loja, comprava um filme de 24 poses, botava na câmera dela, ia para casa e fotografava lá o aniversário da criança, fotografava o Natal, fotografava a Páscoa, e quando aquele filme terminava, ela era obrigada a voltar lá na loja e revelar esse filme. Então era um ciclo que dava muito dinheiro para as empresas de fotografia. Só que a fotografia digital começou a se desenvolver e aparecer lá no início dos anos 2000. E essa fotografia digital, ela representava uma ameaça muito grande. E, na época, os meus pais, e eu e o meu irmão Eduardo, enxergamos aquela ameaça. A gente olhou a fotografia digital e conseguiu antecipar um movimento de mercado. Nós vendo aquela tecnologia pensamos, cara, essa tecnologia ela é tão legal e ela promete ser tão acessível que se ela pegar mesmo, as pessoas, os amadores, as mamães de família, não vão mais precisar comprar filme fotográfico e fotografar em casa com câmera analógica. Afinal, se a fotografia digital pegar, a pessoa vai ter um cartão de memória, vai descarregar lá no computador dela, ou muitas vezes, se a fotografia vier a entrar no telefone celular, a pessoa vai ter as fotos guardadas no celular e não vai mais precisar imprimir. Hoje parece óbvia, mas na época foi uma informação muito valiosa para nós. Por quê? Permitiu que a nossa empresa, o Estúdio 7, migrasse o modelo de negócio dele. Era um estúdio que já fazia books fotográficos, mas a gente ganhava a maior parte da nossa receita, da nossa renda, com revelação de fotografia. Então a gente atendia, pegando os filmes dos fotógrafos amadores, revelando na nossa loja. Só que ao perceber o movimento da fotografia digital, a gente fez todo um trabalho para migrar
o core business, a maior parte do negócio, migrar aquilo que dava mais dinheiro do nosso negócio para o mercado de estúdio mesmo, para o mercado de retratos, de ensaios fotográficos, de gestante, de criança, de casal, enfim. A gente já fazia isso. Mas era um trabalho menor, o nosso maior lucro vinha da revelação. Mas a gente, ao ver a fotografia digital, resolveu investir muito mais no estúdio e passar a depender menos da revelação de fotografia analógica. E isso foi fundamental para fazer o nosso negócio decolar e explodir. Olha que história maluca! Na época, quando a fotografia digital começou a estourar no Brasil, no intervalo de 2 anos, ela se disseminou de uma maneira absurda e fez com que as pessoas realmente parassem de imprimir suas fotos. Com isso, das empresas grandes de fotografia que a gente conhecia na época, 80%, ou seja, 8 em cada 10 quebraram. As empresas fecharam. Empresas enormes, com 40, 50 filiais espalhadas no Brasil inteiro, que faziam revelação de fotos, quebraram. O japonês aí da tua cidade, que tinha lá o laboratóriozinho de fotografia e imprimia fotografias aí, se você for procurar a história, provavelmente quebrou. Por quê? Porque 8 em cada 10 fecharam. Simplesmente porque essas empresas não entenderam que existia um movimento de mercado que podia quebrar elas. Nós, na nossa empresa, a gente fez esse raciocínio. A gente viu aquela tecnologia e imaginou, se essa tecnologia estourar, ela nos quebra. Então, basicamente, a gente observou esse fenômeno e quebrou a nossa empresa. A gente imaginou ela quebrada por essa nova tecnologia. Com isso, a gente pensou, o que é necessário a gente fazer para evitar esse problema? E aí a gente fez a migração para o negócio de estúdios com força, a gente desenvolveu aquilo de uma maneira espetacular e fez com que a nossa empresa decolasse e tivesse a história que ela teve, o maior estúdio aí do Rio Grande do Sul, um dos maiores do Brasil, e até hoje aí aberto, bombando, fazendo mais de 300 books por mês. Então, olha que interessante essa história. Fica uma baita lição para você que está começando hoje aí também, ou para você que está há mais tempo. Sempre olhe para os movimentos de mercado, se questione como eles podem influenciar o teu negócio e se eles podem te quebrar. E você mesmo faça o exercício de imaginar a sua empresa quebrando, imaginar o que daquilo poderia fazer mal para o seu negócio e quebrá-lo, para que você possa fazer um plano de contingência, um plano antecipado para poder tomar uma atitude e resolver o problema antes que ele termine com você. Sacou? É uma ideia meio longa aqui, mas foi legal com esse exemplo porque eu tenho certeza que você entendeu. Então, sempre faça o exercício de quebrar o seu negócio antes que os outros quebrem com você, porque se você fizer isso no momento certo, como foi o caso da nossa empresa, você pode deixar os concorrentes para trás, afinal 8 em cada 10 fecharam, e aí liderar o seu mercado com uma nova ideia e com uma nova atitude. Gostou? Aprendeu alguma coisa? Gosta de ouvir histórias aí do mercado, de outras empresas, do que elas fazem, experiências? Então, se você quiser ouvir mais histórias do mercado fotográfico, se quiser ouvir mais experiências de empresas que trabalham há mais tempo, com sucesso, quiser mais exemplos, comenta aí abaixo, conta mais. Porque como eu trabalho há 20 anos dentro desse mercado, a gente sabe muita história e muita coisa que pode ajudar o seu negócio aí. Se você quiser que eu traga mais exemplos e histórias de outras empresas, comenta conta mais, que se tiver vários comentários conta mais aí abaixo, eu pego e trago para você mais histórias como essa. Da minha parte, nesta semana era isso, espero que tenha ficado a lição, até semana que vem. Tchau, tchau. E já que hoje eu falei sobre empresas em dificuldade, dá uma olhada no vídeo que está aí do ladinho, falando sobre calote, clientes que dão calote. O teu cliente não está te pagando? Dá uma olhada nesse vídeo aí que de repente dá uma ideia ali para você resolver esse problema.